Olá, mais uma vez boa tarde, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos, pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, faltam 9 dias para o tarifaço de Trump contra o Brasil entrar em vigor. Os produtos brasileiros terão que pagar uma taxa de 50% para serem exportados para os Estados Unidos. E à medida que a data se aproxima, a tensão aumenta na economia nacional. Tensão e ansiedade rondam o governo brasileiro, que em reunião após reunião procura um meio de amenizar o prejuízo previsto no tarifaço de Trump. Nesta quarta-feira, foi a vez do Itamaraty, representado pelo secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros, Philip Gould, tentar um novo movimento, visando alguma mudança no atual cenário. O embaixador brasileiro discursou na Organização Mundial do Comércio, a OMC, como uma tentativa de frear a implementação da tarifa americana de 50% nos produtos brasileiros. Em seu discurso, Gould condenou a decisão de Trump e disse que as tarifas foram implementadas de forma caótica. O embaixador ainda destacou que as medidas correm o risco de lançar a economia mundial em uma espiral de preços altos e estagnação. E, por fim, deixou claro que as tarifas estão sendo usadas para interferir em assuntos internos de países. Apesar de diplomatas entenderem que a força de um único país não deva surtir muito efeito, o governo brasileiro ganhou o apoio de cerca de 40 governos, incluindo Rússia, Índia, China, União Europeia e Canadá. Já a diplomacia americana rebateu e indicou que seriam os demais países que não estariam cumprindo as regras internacionais do comércio e que as ações de Trump visam apenas reverter a situação. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ainda não disse se vai pedir ou não a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão pode sair a qualquer momento. Bolsonaro é acusado de descumprir medidas restritivas determinadas pelo próprio Moraes. Desde a última sexta, Bolsonaro tem que cumprir uma série de determinações impostas pela Justiça, como o uso de tornozeleira eletrônica. Réu no julgamento do golpe de Estado, ele é investigado agora por tentar atrapalhar as investigações. Na segunda-feira, Moraes deu 24 horas para que a defesa se manifestasse após Bolsonaro aparecer em vídeo divulgado nas redes sociais durante visita ao Congresso Nacional. As imagens foram publicadas nas plataformas digitais, o que, para Moraes, violou a medida que proíbe o uso de redes sociais por Bolsonaro, de forma direta ou por meio de terceiros. No vídeo, o ex-presidente mostra a tornozeleira eletrônica e faz declarações à imprensa. A defesa de Bolsonaro afirma que ele não postou o conteúdo, nem pediu que outras pessoas o fizessem. Também argumenta que não sabia que entrevistas poderiam ser consideradas descumprimento da ordem, já que a decisão anterior não especificava esse ponto. Os advogados ainda pediram que Moraes esclareça os limites exatos da proibição sobre redes sociais. Se considerar que houve violação das medidas, Moraes pode até determinar a prisão preventiva do ex-presidente. Olha, esses dois assuntos que a gente acabou de mostrar, o tarifaço e a possibilidade de prisão de Bolsonaro, são os destaques nos principais sites de notícia hoje. E são também o tema da nossa entrevista. E para falar mais sobre isso, nós vamos receber aqui 13 especialistas. Olha, o nosso primeiro convidado, nosso parceiro, é o advogado e professor Gleibe Prete. Gleibe, sempre um grande prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, Gleibe. Prezado Kleber, sabe que para nós aqui é uma grande satisfação, uma grande honra compartilhar conhecimento com vocês. Muito obrigado pelo convite. E o segundo convidado é o mestre em ciência política, Valdir Pucci. Seja muito bem-vindo, Valdir. Também uma grande honra recebê-lo aqui. Tivemos um pequeno problema aí no áudio do Valdir, mas daqui a pouco a gente vai tentar falar com ele de novo. E nosso terceiro convidado é o economista Vivaldo Lopes. Vivaldo, seja muito bem-vindo também. Grande prazer e grande honra recebê-lo aqui. Boa tarde, o prazer é meu, com maior satisfação, a partir de Mato Grosso, falar sobre uma medida que impacta fortemente a economia do estado de Mato Grosso e a economia do Brasil
e provavelmente a economia do mundo todo. Correto. Vamos começar então perguntando para o doutor Gleibe. Doutor, a gente acabou de ver aí a possibilidade do Bolsonaro ser preso ou do STF, do ministro Alexandre de Moraes, pedir a prisão dele. Na sua opinião, como especialista no assunto, você acredita que tecnicamente há elementos suficientes para esse pedido de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Obrigado, Kleber, pela pergunta. Antes, deixa eu cumprimentar também aqui o Valdir e o Vivaldo, mais uma vez. É uma honra estar ao lado de grandes profissionais. Parabéns pela escolha, Kleber, toda a sua produção. Bom, tem uma frase de Sócrates que eu até anotei aqui para poder falar com todos vocês. Sócrates, obviamente, grande filósofo grego. A mentira nunca vive o suficiente para envelhecer. Bom, nós estamos diante de uma situação em que a decretação da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro já vem se desenrolando há um certo tempo. Já foram dadas várias oportunidades às quais para que ele pudesse fornecer e dar informações, mas a cada vez, a cada entrevista, a cada situação a qual ele se apresenta, é que nenhum viés político, realmente ele foge do seu contexto e realmente ele dá condições, sim, Kleber, para a prisão preventiva. Por quê? Porque isso está muito bem claro no artigo 311 a 316 do Código Penal. Diferentemente da temporária, a preventiva tem exatamente esse objetivo, que é uma prisão que evita com que as provas sejam destruídas ou algo desse sentido, ou que tenha algum caos social. Na situação do atual do presidente, ou ex-presidente, ele vem ferindo de forma muito agressiva os moldes, exatamente dessa questão social. Então, por esse motivo, e contra uma ordem direta do ministro Alexandre de Moraes, diante dessa situação, os elementos são muito claros para a sua prisão preventiva. E, Valdir, politicamente, quais seriam, ou poderiam ser as consequências de uma eventual prisão de Bolsonaro? Agora sim, boa tarde novamente. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os outros entrevistados. Me desculpe, o microfone estava desligado. Bom, Kleber, respondendo a sua pergunta, em relação à prisão, às consequências políticas da prisão de Bolsonaro, primeiro, eu acredito que o Supremo e até mesmo o próprio ministro Alexandre de Moraes, pensando de forma política, não vão decretar uma prisão preventiva de Bolsonaro agora com esse pensamento político. Eu acho que, como bem já colocado pelo entrevistado anterior, juridicamente nós temos sim elementos que levem a isso, mas politicamente não seria o momento para isto agora, até porque já se desenha no final que haverá uma condenação do ex-presidente pela primeira turma do Supremo. Então, é melhor uma prisão transitada em julgado politicamente do que uma prisão preventiva neste momento. Mas, se pensarmos na questão da população, ou seja, você ouve muitos bolsonaristas dizendo que caso haja a prisão do presidente, poderia haver uma mobilização da sociedade como um todo. Mas não acredito nisso, não acho que haverá. Claro, os apoiadores raiz, como a gente chama, do ex-presidente Bolsonaro, esses sim irão, claro, tentar provocar alguma coisa, mas politicamente eu não vejo um movimento forte na sociedade capaz de mudar o cenário que a gente tem hoje, nem mesmo o próprio tarifaço do Trump, que tem esse viés político na sua essência, eu acredito que possa mudar essa prisão, que tem, claro, a sua visão jurídica, tem a sua sustentação por parte da acusação de uma prisão, mas, ao mesmo tempo, ela também é parte de um processo político no Brasil, onde você vai encontrar uma parte onde houve uma tentativa de golpe, pelo menos segundo a acusação, que deve ser punida, com certeza, pelo Estado brasileiro. Olha, a gente pôde observar aí uma análise completa, primeiro do aspecto técnico, legal, jurídico, e agora também do aspecto político. Vamos falar então de economia com o Vivaldo. Como nós vimos, na primeira reportagem, faltam 9 dias para o tarifaço entrar em vigor aqui nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, e o que já vem causando muita tensão. Você acredita
que essa taxação é inevitável nesse momento, faltando 9 dias, e uma possível prisão do Bolsonaro dificultaria ainda mais as negociações, já que muitos especialistas, e a gente acabou de ouvir isso, têm entendido que os motivos são mais políticos até do que econômicos? Olha, eu vejo da seguinte forma: no começo da lei que foi emitida, dia 9, havia uma expectativa de que poderia haver algum recuo por parte do governo americano. A essa altura, há quase um consenso entre os especialistas, tanto em comércio exterior quanto de economia, que dificilmente ele vai recuar e não começar a implantar em 1º de agosto. Eu trabalho com esse cenário, sim. Vai, sim, penalizar o Brasil com a taxação e vai manter as conversações. Porque o tempo foi muito curto. Na minha leitura, quem mais vai pressionar o governo Trump para recuar nessa taxação serão os empresários americanos, as empresas americanas e os consumidores americanos. Por quê? Porque no frigir dos ovos, tanto as empresas americanas quanto os consumidores vão pagar um imposto muito alto, porque os produtos não deixarão de ser comprados e encarecerão a economia doméstica americana. Portanto, tanto as empresas serão penalizadas porque tem coisas que eles não vão, produtos e mercadorias, eles não podem prescindir delas imediatamente, como aviões da Embraer, peças de aviões da Embraer, sucos do estado de São Paulo que são mandados para lá, vários outros produtos, e ficarão mais caros. Portanto, eu acho que vai haver, e já está havendo, uma pressão forte de empresas americanas contra a tarifação e também movimentação do empresariado brasileiro, especialmente dos estados que mais exportam, como São Paulo, Minas, Espírito Santo e Santa Catarina, para conversar com os empresários americanos e eles pressionarem o governo americano, pressionarem o Congresso americano para ver, se não um recuo completo, pelo menos negociar para as tarifas ficarem em patamares menores. Então eu vejo que vai sim começar a ser implantada, entendo que o Brasil também vai tomar medidas de reciprocidade, vai criar um cenário ruim para a economia brasileira, mas não serão fechados todos os canais de conversações, não. Olha, alerta importante que o Vivaldo fez e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. Agora eu pergunto para o Dr. Gleibe, que falou agora há pouco da sustentação desse pedido de prisão. Por outro lado, doutor, as medidas restritivas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro também têm sido motivo de questionamentos e controvérsias. Isso porque alguns especialistas, doutor, entendem que essas determinações podem ser consideradas censuras. Qual é a sua avaliação? Ótima observação, Kleber. Indubitavelmente, dentro do campo jurídico e da área de humanas, como dos outros entrevistados, meus colegas aqui, nós temos várias opiniões e muitas vezes com viés político. E aqui nós somos extremamente imparciais no contexto da própria legislação. Diante do contexto que está aparecendo, a liberdade de expressão, para quem não sabe, ela não é ilimitada. Vamos deixar isso muito bem claro. A liberdade de expressão ela pode ser colocada desde que a pessoa realmente mostre quem seja e não fique no anonimato e, consequentemente, não agrida a terceiros. A partir do momento que você tem uma situação em que você prejudica as investigações ou prejudica o próprio processo judicial, existem os elementos suficientes para que seja evitado esse prejuízo e, consequentemente, a prisão. Então, diante desse contexto que nós estamos tendo, dessa liberdade de expressão ou uma ditadura de informações, não podem ser ultrapassadas informações ou passadas informações negativas, informações conhecidas como fake news. Isso tanto do grupo, né, da direita como do grupo da esquerda. E isso tem que ser realmente combatido. Então, uma vez combatido, que seja falado a verdade, mas seja respeitado o devido processo legal. Isso é muito importante dentro do contexto geral.
Correto. E, Valdir, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentou hoje um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, alegando que as decisões do magistrado têm sido fortemente influenciadas por questões políticas. Agora, queria que você comentasse. Primeiro, destituir o ministro do Supremo Tribunal Federal não é uma tarefa simples, não é mesmo? E até que ponto você acredita que a parte política, que a sua especialidade, tem influenciado, né, nas decisões do STF? Primeiro, em relação à primeira parte da pergunta sobre a destituição de um ministro do Supremo. Primeiro, só lembrar, e eu acho sempre importante destacar isso, essa competência ela existe, essa competência ela pertence ao Senado Federal, mas é sempre importante destacar que eu só posso cassar um ministro do Supremo se ele tiver cometido algum crime de responsabilidade para que leve à perda do seu mandato. Então, como você bem colocou, Kleber, não é uma situação simples, não é um pedido simples de ser realizado e também não é uma questão apenas jurídica, mas ela tem o seu viés, e aí, entrando na segunda parte da sua pergunta, ela tem também o seu viés político. Tem muita gente que não gosta dessa afirmação, mas eu acho que ela é sempre importante ela ser feita. O Supremo é um tribunal do Poder Judiciário, é a corte máxima do país, mas o Supremo Tribunal Federal, ele tem também um viés político, até pelas suas características de formação. Ora, basta a gente lembrar que os ministros do Supremo, eles são escolhidos por presidentes. Então, foram escolhidos nos últimos anos pela presidente Dilma, foram escolhidos pelo presidente Bolsonaro, foram escolhidos pelo próprio presidente Lula, foram aprovados dentro do Senado Federal, e eu sempre gosto de fazer aquela lembrança célebre de que o último candidato indicado por um presidente que não foi aprovado pelo Senado Federal ocorreu durante a República Velha, na verdade, durante o governo de Floriano Peixoto, ou seja, no segundo presidente da história republicana brasileira que não houve a aprovação de um indicado para a nossa Suprema Corte ou Corte Máxima do país. Então, o viés político ele já nasce na própria composição do Supremo Tribunal Federal. Como o ex-presidente Bolsonaro colocou pessoas mais afinadas ao seu modo, à sua ideologia, o presidente Lula também indicou pessoas mais próximas ao seu modo de enxergar, à sua ideologia, e é claro que por mais técnica que seja a decisão, por mais fundamentada juridicamente que seja uma decisão, ela sempre vai ter um viés dentro do Supremo, uma visão também política na sua colocação. Então, é sim algo que acontece, mas isso não quer dizer que as decisões tomadas pelo Supremo, e isso é uma ressalva, se me permite, só para encerrar minha fala, muito importante, não são técnicas. Elas são baseadas na lei, na Constituição, naquilo que nós entendemos como nosso ordenamento jurídico. Mas é claro que, ao tomar a decisão, um pouco do viés pessoal e político do ministro, ele acaba entrando na sua decisão. Correto. E, Vivaldo, você falou na primeira resposta sobre a iminência, né, do tarifaço entrar em vigor. E agora eu lhe pergunto, o Brasil está preparado para enfrentar essa taxação? Quem deve ser mais prejudicado? E é bom lembrar também que a avaliação do governo melhorou após essa disputa com os Estados Unidos, a avaliação popular. Então, eu queria que você fizesse essa avaliação. O país está preparado e quem deve ser mais prejudicado? Olha, o país não está preparado, como nenhum país do mundo. Basta ver quando o Trump determinou um aumento exagerado de tarifas alfandegárias contra a China, contra o bloco europeu, ambos tiveram grandes dificuldades, especialmente na dimensão que foi do dia para a noite. Economia nenhuma do mundo está preparada para ter produtos seus taxados em 50% de uma noite para o dia seguinte. Portanto, é difícil absorver. Quem que vai ser mais prejudicado? E o Brasil não é diferente. Vai criar muitas turbulências na economia brasileira, como já começaram a ser causadas essas turbulências. Quem vai mais perder em termos de setor é o setor siderúrgico, que vende lingotes e chapas de aço, de alumínio e de ferro usa para os Estados Unidos. É o setor de aviação, como a Embraer, que exporta grande parte dos seus aviões e peças de reposição para os Estados Unidos. É o caso dos sucos de laranja e café, e carne bovina, que nós exportamos muito para os Estados Unidos.
né? Não é tão expressivo. O Brasil exporta esse ano, deve chegar a 340 bilhões de dólares as exportações brasileiras, e para os Estados Unidos vai ficar em torno de 40 bilhões. Portanto, ele é 12%, as exportações dos Estados Unidos são 12% da pauta das exportações brasileiras. Mas vai causar danos localizados nessas indústrias que têm boa fatia da sua produção e do seu faturamento voltado para o mercado americano, como eu já citei. Então, essas empresas também não estão preparadas. Vou dar só um exemplo. O Brasil já pagava taxa de 26% para o suco que era exportado daí de São Paulo para os Estados Unidos. No começo do ano, no começo do mandato, o presidente Trump taxou em mais 10%, portanto, foi de 26% para 36%. E agora mais 50%. Como uma coisa acumula com a outra, de repente o suco que é produzido em São Paulo, exportado para os Estados Unidos, ficou 86% mais caro. É impraticável para qualquer empresa do mundo ter um sobrepreço na sua produção, no preço final da sua produção, de 86%. Fica impraticável. Portanto, eu nem chamo tarifação. Na verdade, foi uma sanção econômica e foi, na verdade, um embargo comercial determinado pelo presidente americano contra o Brasil. Então, não estamos preparados, como nem a China, que é a segunda maior potência, estava, como o mercado como o europeu, a União Europeia, que também é o terceiro maior bloco europeu do mundo, não estavam preparados. Portanto, nós vamos passar por um período de sofrências econômicas aí até adaptar. Mas também não vai ser o suficiente para causar um dano muito grande no crescimento projetado para esse ano. O Brasil deve crescer esse ano em torno de 2,5%. Essas sanções econômicas não vão fazer que a gente deixe de crescer e baixe para 1, para 1,5, para 2. Deve variar, afetar um pouco, mas não vai ser o suficiente para ter uma freada brusca. Correto. E eu quero agradecer muitíssimo a participação dos nossos 3 convidados. Posso dizer que foi uma aula, aprendi com os 3 e principalmente o meu telespectador é um privilegiado por conversar, né, por ouvir a opinião de especialistas de alto nível. Primeiro, o economista Vivaldo Lopes. Muito obrigado, Vivaldo. Mestre em Ciências Políticas, Valdir Pucci. Muito obrigado também. E, claro, o nosso parceiro e grande advogado, professor Gleibe Prete. Gleibe, muito obrigado pela parceria e pela participação. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo, Caio. Caio, vamos começar falando do Atlético Mineiro, porque a situação tá feia lá, né, Caio? Olha só, o clima não é dos melhores e teve até jogador do próprio clube entrando na justiça. Semana tá quente lá em Minas, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, alguns atletas do Galo estão reclamando do atraso no acerto dos salários e por isso a diretoria está sendo muito cobrada. Tem até jogador dando indireta na rede social. Vamos ver. O Atlético Mineiro vem enfrentando turbulências no elenco desde a notícia de que Rony entrou na justiça contra o clube. O atacante acabou desistindo da ação após Paulo Brax, Victor Bag e Cuca o convencerem a ficar. O trio e membros do conselho administrativo deram a palavra sobre o pagamento em dia ao atacante e ao staff dele. Mas a atitude trouxe à tona notificações que alguns jogadores fizeram por conta de pagamentos atrasados. Scarpa, Arana e Igor Gomes são alguns dos que enviaram um aviso ao clube. Vale ressaltar que tais movimentos aconteceram há mais dias. Jogadores do elenco foram às redes e se manifestaram. O capitão Lianco publicou em suas redes sociais uma foto com a camisa do Atlético com a frase: "Família, jamais. Uma vez Galo, 3 pontos", escreveu o zagueiro. Ele repostou uma publicação do empresário na qual afirma que não acionou o clube por pagamentos atrasados e que entende o momento que o Atlético vive. Horas depois, Gustavo Scarpa também se manifestou, sem citar nomes, mas dando indiretas, afirmando que ele é de verdade, sem fazer média e puxar saco de ninguém. O post ficou no ar por apenas 2 minutos para print, segundo o mesmo. O meia ainda colocou um emoji de nojo no post. Gabriel Menino afirmou que nunca acionou o Galo extrajudicialmente. De acordo com o jogador, o assunto dos atrasos está sendo discutido entre a equipe dele e a direção atleticana. Guilherme Arana também fez um longo post afirmando que a notificação é apenas um instrumento de comunicação formal e que, mesmo lesionado, está focado no Galo. As notificações extrajudiciais de atletas dividem o elenco alvinegro.
Parte dos jogadores se sente no direito de cobrar a diretoria e outra acha que o momento é de esperar, que a cúpula tem cumprido com o que acorda com o time. Outro ponto de insatisfação é a chegada do atacante Biel. Isso porque a diretoria garantiu que só buscaria reforços quando tivesse todas as pendências em dia. Ainda hoje, os investidores da SAF estarão presentes no treino do Galo para conversar com os atletas e garantir que todos os vencimentos em atraso sejam pagos. O encontro com os atletas é para dar apoio e acertar os ponteiros. Que confusão, né, Caio? Fora de campo e principalmente nas redes sociais. Bom, mas vamos falar então de bola rolando, né? Porque hoje tem rodada do Brasileirão. Conta pra gente então, Caio, quais são os jogos desta quarta-feira? Certo, Kleber, vamos lá. Bom, a rodada já começa às 19 horas com 2 jogos. Quem abre é o Fluminense, que vai encarar o Palmeiras no Maracanã. O Alviverde está no Rio de Janeiro em busca da vitória, né, para se aproximar ainda mais do líder Cruzeiro. No mesmo horário, o Ceará encara o Mirassol na Arena Castelão. O Vozão quer manter o bom aproveitamento de 75% em casa e o Mirassol chega embalado para uma série de 6 jogos sem perder, ocupando aí a 7ª posição, mesmo tendo partidas a menos que a maioria dos adversários. Mais tarde, às 19h30, Cruzeiro e Corinthians medem forças na Neoquímica Arena. O Timão vem de uma derrota no Clássico para o São Paulo e vive aí um momento de instabilidade. Já o Cruzeiro é o líder isolado do Brasileirão e é o time com mais jogos de invencibilidade entre todos aqueles que estão nas 4 divisões nacionais. São 15 jogos na temporada sem perder, sendo 10 pelo Brasileirão. O confronto também marca o primeiro encontro do Cássio contra o ex-clube. E para fechar a rodada, 3 jogos acontecem às 21h30. O Santos recebe o Internacional na Vila Belmiro e precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Colorado quer garantir a 3ª vitória seguida. Ao mesmo tempo, RB Bragantino e Flamengo se enfrentam no estádio Cícero de Souza Marques em disputa direta pelas primeiras colocações. Fechando os duelos de hoje, Vitória e Sport se enfrentam no Barradão em disputa da parte de baixo da tabela. Só jogaço aí, Kleber. A gente vai estar de olho nisso aí. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações e até mais. Até mais. Olha só, nas últimas 2 décadas dobrou o número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil e esses dados são do IBGE. Quem traz os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou que os números de idosos no Brasil mais que duplicou entre os anos de 2000 e 2023, fazendo com que a população com 60 anos ou mais passasse de 15 milhões para 33 milhões de pessoas. Segundo uma projeção do próprio IBGE, em 2070 o número de idosos pode chegar a 75 milhões de pessoas, representando 37,8% do total da população brasileira. A idade média da população também mostrou uma mudança no chamado padrão etário. A média da idade atual é de 35 anos. Nos anos 2000, a média era de 28 anos. O Instituto estima que a média etária dos brasileiros alcance 48 anos em 2070. Houve também mudanças na expectativa de vida. Os nascidos em 2023 devem viver, em média, 76 anos. Nos anos 2000, era de 71 anos. Essa média é diferente para homens e mulheres. Segundo o IBGE, entre homens foi de 67 anos para 73, entre mulheres de 75 para 79 anos. O Instituto lembra que essa projeção populacional é a primeira a considerar o período de pandemia de Covid-19, que causou queda na expectativa de vida da população de 76 anos em 2019 para 72 anos em 2021. Os dados apontam que os indicadores continuem crescendo como era antes da pandemia. Estima-se que a expectativa de vida para 2070 alcance 83 anos para a população geral, sendo 81 para homens e 86 para mulheres. Bom, isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.